dizendo, irmãos, precisamos entender essa correlação. Deus não está fazendo um tipo de promessa que depois lá na frente, na hora de cumprir, uma promessa para os crentes, que na hora de cumprir Deus fala, eita, peraí. Rapaz, então é um corpo que não acaba mais para a eternidade. Pode ser para 1000 anos, né? Para 1000 anos dá. Mas se para a eternidade aí, tô vendo agora, é muita gente, como que eu... Ele fez com Jesus... E desde que Jesus ressuscitou, mais de 2000 anos se passaram e o corpo de Jesus está perfeito. E permanecerá assim para sempre. É com esse corpo que Jesus ressuscitou que ele voltará para receber a sua igreja, os que creem nele. E é um corpo desse aí, tá? Desse jeitinho aí, que você e eu, que cremos em Cristo, receberemos. Então Jesus foi aquela oferta inicial, as primícias, o primeiro desta qualidade, preparando o terreno para os que viriam em seguida. O ensino de Paulo aqui então é, Jesus Cristo é a primeira parte da colheita para a vida eterna. Essa colheita que Deus fará de vida eterna com ressurreição, corpo novo e preparado para a glória eterna. Não só a primeira parte da colheita para a vida eterna, mas também a garantia de que todos os crentes também serão ressuscitados. Então, se você tem crido em Jesus, na esperança de receber um novo corpo e viver para sempre, e um dia alguém lhe perguntar, ué, mas como é que você sabe que isso vai acontecer mesmo? Você diz, porque já aconteceu com Jesus Cristo, e Deus fez isso não só por Jesus, mas fez também por nós que cremos em Cristo, para que a nossa fé seja segura, fortalecida e verdadeira, e nos deixou registradas essas verdades na sua palavra para nosso crescimento e edificação, para o nosso consolo, como ele aponta aí no verso 23? Não era isso, mas nós vamos ver já mais para frente, vai aparecer na referência aí. Irmãos, então essa relação precisa estar segura na nossa mente. É por causa de Cristo que temos esperança da nossa ressurreição. Paulo vem explicando ainda mais nos versos 21 e 22, onde ele diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Perceba a clareza com a qual a palavra de Deus destaca essa verdade. O apóstolo Paulo diz aqui, nos versículos que acabamos de ler, que por um homem entrou a morte no mundo. E que também por meio de um homem veio a ressurreição. Os irmãos vão ver que, verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Mas o verso 21, se não está tão claro para você, que fique claro, não está falando a respeito do mesmo homem, que pelo mesmo homem entrou tanto a morte quanto a ressurreição, mas sim que por um homem entrou a morte e por outro homem entrou a ressurreição. E isso fica muito mais claro quando lemos o verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo está explicando o que aqui? Que sem crer em Jesus, ou seja, para aqueles que não creem em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Deus, eles estão posicionados em Adão. Por quê? Porque Adão é o representante
representante da raça humana. Lembra que antes de Adão não existia o ser humano. Deus criou o mundo e o registro da criação se encontra lá no livro de Gênesis. Deus preparou todas as coisas e depois de tudo pronto, Deus disse: agora façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí criou Adão como representante da raça humana. E todos os seres humanos vêm desta linhagem, desta semente e deste representante legal. Deus começou a interagir com Adão. Deus criou também para Adão a sua esposa Eva e começou a interagir com a humanidade quando só Adão e Eva existiam. E as decisões tomadas por Adão e Eva eram decisões representativas. Quem estava fazendo aquilo não era só o Adão, não era só a Eva, mas sim a humanidade estava agindo e interagindo com Deus naquele contexto. É por isso que a palavra de Deus explica, neste verso, que em Adão todos morrem, pois Adão é o representante legal deles. A partir do momento em que Adão se rebelou contra Deus, Deus avisou: não coma deste fruto, pois no dia em que dele comeres, certamente morrereis. Adão, desobedecendo a Deus, em rebeldia contra Deus, não por ignorância, não enganado, mas convicto de que aquele era o fruto que Deus havia ordenado que ele não comesse, quando ele decidiu comer, juntamente com a entrada do pecado no mundo, entrou também a morte. A morte passou a se tornar uma realidade para toda a raça humana. É por isso que todo ser humano morre. E o versículo é muito claro em dizer: porque assim como em Adão, todos morrem. Então você pode nesse mundo ter uma vida muito feliz. Você pode buscar os valores que esse mundo diz que são bons. Você pode trabalhar bastante, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter uma boa educação, você pode fazer o que você quiser. Mas o tempo vai passando, seu corpo vai envelhecendo, e quando chega o momento, o dia inevitável, você parte desse mundo, você morre. Isso é resultado de você ser representado em Adão, você ser dessa linhagem da raça humana, caída em Adão, né? Caída é a referência que a gente usa, caída em pecado, a raça humana contaminada pelo pecado. Agora Paulo explica que por um homem veio a ressurreição nesse mesmo verso. Significa que crendo em Jesus Cristo, o que acontece é que você passa a estar posicionado em Cristo e não só em Adão. Quem nasce nesse mundo como ser humano está posicionado em Adão. Adão é o seu representante. Mas quando você crê em Cristo, Cristo se torna o seu representante. E em Cristo, posicionado em Cristo pela fé depositada nele, todos viverão. Porque Cristo passa a ser o representante legal dessas pessoas. Então no verso 22 nós lemos: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Diferente do que possa parecer, a promessa de uma vivificação ou salvação universal, já que diz aí, todos serão vivificados em Cristo, fica muito claro perceber que o todos vivificados em Cristo são todos os que estão posicionados em Cristo pela fé. Todos os que por meio de Cristo foram inseridos na família de Deus pela fé. Então, Adão foi plenamente capaz de ser representante e conduzir todos os seus representantes para a condenação e morte. Assim como Cristo é plenamente capaz de conduzir todos os que estão representados nele pela fé para a vida e a ressurreição. É isso que está sendo ensinado aqui.
Se já entendemos então que aqueles que creem em Cristo obtêm vantagem sobre aqueles que não creem, porque eles têm o centro da sua vida alterado de posição, de representante, eles nasceram como representados em Adão, ouviram o evangelho da verdade, creram em Cristo e foram reposicionados em Cristo para a vida e a ressurreição futura. A pergunta então que fica é: quando os crentes ressuscitarão e serão vivificados neste tipo de vida que está sendo ensinada aqui, apresentada aqui? O texto é claro quando diz: na sua ordem, primeiro Cristo, depois os crentes na vinda de Cristo. Verso 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, a verdade apresentada aí é explicada com mais detalhes lá na primeira carta que Paulo escreve para os crentes de Tessalônica. Eu vou voltar a ler esse texto, embora conhecido. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Ali nós vemos que dentro do planejamento de Deus existe uma ordem: as primícias e depois a colheita completa, assim como havia sido ordenado pelo próprio e mesmo Deus à nação de Israel. Veja aqui, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Perceba que o verso 16, que nós acabamos de ler, está respondendo essa pergunta: quando? Quando é que os crentes viverão com esse novo corpo preparado por Deus para eles? Então, verso 16 diz que quando ressoada a trombeta de Deus, Cristo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18, que é o verso que eu mencionei naquela ocasião: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então essas verdades de Deus estão aí para o nosso consolo. Pode voltar lá para Coríntios. Nós vemos então que Deus está desenvolvendo o seu plano. E não adianta queremos, como diz o ditado popular, colocar aí o carro na frente dos bois, né? Então os bois é que estão puxando o carro. Nesse sentido, Jesus Cristo é que vem primeiro. A ressurreição dele serve como garantia, serve como a linha de chegada onde nós devemos mirar e dizer: está ali o meu objetivo, é para lá que eu estou seguindo, aquele é o meu alvo. Então, eu estou buscando aquele tipo de ressurreição e vida eterna que eu posso já hoje encontrar em Jesus. Esse é apenas um de vários textos que nos proclamam essa verdade das Escrituras. Mas e depois? O texto continua dizendo que depois virá o fim. Verso 24:
E então virá o fim, quando ele, o ele aí se referindo a Jesus Cristo, que já foi mencionado no verso 23, então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Focando nessa primeira parte, o texto diz que Jesus entregará o reino a Deus Pai. Então, hoje, Jesus permanece reinando. E a esfera do reinado de Cristo é total. Mas nem toda a humanidade reconhece a autoridade de Cristo. Ainda hoje, muitas pessoas permanecem em rebeldia contra Jesus. Não só vivendo em rebeldia contra ele, mas proclamando essa rebeldia, tentando angariar mais pessoas para viverem contra Jesus Cristo. São os conhecidos inimigos de Deus. Mas a verdade da palavra de Deus está aí para dizer que vai chegar um momento definitivo, um momento em que Jesus entregará o reino para Deus, o Pai. Esse momento não é agora. O momento que nós estamos vivendo, irmãos, é o momento da guerra. É o momento da batalha. É o momento onde nós somos desafiados pela palavra de Deus para pelejar em nome de Cristo, fazendo parte do exército de Cristo, como integrantes desse reino, plantados nesse mundo, para proclamar a verdade, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, enquanto estamos aqui, temos que batalhar, mas certos da vitória que Jesus Cristo já alcançou. E o texto bíblico aqui, pelo menos esse trecho, já nos dá a certeza de que essa vitória foi conquistada plenamente por Jesus Cristo. Então, enquanto esse momento que ainda está no futuro não chega, que é o momento onde Cristo entregará o reino para Deus Pai, então perceba que existe um trabalhar de Cristo, existe uma responsabilidade que foi delegada por Deus Pai para Jesus Cristo e que Jesus nos permite participar com Ele. É o batalhar da fé, é a luta da carreira cristã. Então, até lá, até que esse maravilhoso dia da vitória completa de Cristo chegue, o que que nós temos que fazer? O que é que nós vamos encontrar nesse mundo? Vamos encontrar os inimigos de Deus, os inimigos do crente. São aqueles com quem nós temos que lidar enquanto permanecemos aqui. Jesus segue reinando e destruindo todos esses inimigos. Irmãos, não devemos imaginar que porque cremos em Cristo, e talvez esse seja um dos grandes erros dos irmãos crentes da igreja de Corinto, e infelizmente de muitos crentes hoje em dia ainda, que porque creem em Cristo e sabem que Jesus é Deus e que Deus tem todo o poder, ou seja, Jesus tem todo o poder, então nós não precisamos nos preocupar com nenhum tipo de problema, dificuldade ou inimigo que se levanta contra nós. De fato, Jesus conquista vitória e oferece vitória completa, mas não vitória completa agora, hoje. Temos desafios e inimigos que estão sendo destruídos um a um por Cristo Jesus. Ele está lutando por aqueles que confiam nele. Ele nos auxilia nas batalhas que ele está travando. E a vitória é dele, mas também é nossa. De fato, uma expressão que só a Bíblia usa é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso porque a promessa da vitória não é só uma promessa de expectativa, mas é uma promessa já concretizada no plano idealizado por Deus.
Jesus segue reinando e destruindo todos esses inimigos. Que inimigos são esses que nós temos que enfrentar e que Jesus está nos auxiliando na batalha contra esses inimigos? Esses inimigos vão desaparecer completamente da vida do crente, mas não enquanto nós estivermos aqui nesse modo de existência, antes da nossa ressurreição completa. Alguns desses inimigos são inimigos individuais, inimigos com quem o crente precisa lidar. Nós temos uma relação deles lá no texto de Gálatas. Eu vou pedir que você deixe marcado aqui em Coríntios. E eu quero ler o texto em Gálatas capítulo 5. Mais uma vez recorrendo às Escrituras, que são autoexplicativas. Perceba que em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, nós lemos o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, e são, estou lendo o verso 19 de Gálatas 5, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então perceba que essa relação apresentada nas Escrituras, e que eu estou chamando aqui de inimigos individuais, poderiam muito bem ser chamados inimigos espirituais, e vários nomes poderiam ser dados, são inimigos com os quais o crente também tem que lidar, tem que enfrentar. E por meio da fé em Cristo, nós estamos obtendo vitória contra esses inimigos. Prostituição, idolatria, feitiçaria, ciúmes, divisões, invejas. Irmãos, nós não somos automaticamente libertos desses inimigos porque cremos em Cristo. É uma infelicidade ter que reconhecer que mesmo pessoas que professam a fé em Jesus, às vezes têm se envolvido com questões desse tipo. No enfrentamento com esses inimigos, tem tombado no campo de batalha. Seja na área de prostituição, seja na área de ciúmes, seja criando divisões no ambiente da igreja, ou no ambiente do lar, ou no ambiente de trabalho, capazes de viver em paz com pessoas de quem estão falando constantemente mal quando elas não estão presentes, e de quem falam bem quando elas estão presentes. Pessoas que professam uma fé em Cristo, mas que, de alguma maneira incrível, conseguem ter um coração em paz com esse tipo de situação. Provocadores de inimizade, envolvidos talvez com bebedice, ou com glutonaria, sem o domínio próprio que a palavra de Deus e o Espírito de Deus nos afirma que são recursos que Deus nos dá para que obtenhamos vitória. Irmãos, o crente não deve ser vencido por esses inimigos. Nenhum desses que você está vendo aí, ó. A lista aí não está completa, né? Com a lista que nós lemos em Gálatas, tá? E nem a lista de Gálatas é exaustiva, né? Tanto que ele declara no texto que nós lemos, e coisas semelhantes a estas, né? Então tem muitas outras dessas questões que poderiam ser destacadas aí. E a verdade é que nenhuma delas estará presente lá no céu. Quando os crentes estiverem vivendo com o seu corpo transformado, esses inimigos estarão completamente derrotados.
Vai ter comida lá no céu, será? O que os irmãos acham? Será que sim, será que não? Deixa eu fazer uma pergunta anterior, né? Quem aí gosta de comer uma comida gostosa? Opa, tem bastante gente. Tem uns que não gostam não, né? Mas a maioria gosta. A maioria é como eu, né? E será que lá no céu vai ter comida? Né? Às vezes a gente faz a seguinte associação, né? Bem, se a pessoa não comer, morre de fome. No céu ninguém vai morrer, né? Também no céu ninguém vai passar vontade, então a gente não vai ter vontade de comer, então não vai ter comida, tá? Mas no céu vai ter comida, né? No céu nós vamos comer. Jesus Cristo, ele disse, né? Ó, eu vou tomar essa ceia com vocês. Quando a gente olha 7 anos de festa que vai ter lá no céu, as bodas do Cordeiro, né? Então imagina que não vai ter comida. Vai ter comida e muita comida, comida boa. Acontece que lá no céu não vai ter glutonaria, né? Cada um vai comer o suficiente para ter o sabor. Não para ficar vivo, porque não vai ter morte mesmo. Nós vamos comer porque precisa. Nós vamos comer porque comer é bom, né? E vamos comer o que é bom e muito gostoso, né? Eu acho que aqui na Terra não tem nenhuma receita do céu, né? Acho que as de lá vão ser Masterchef Star, né? Só que lá você vai conseguir comer aquele negócio que talvez aqui para você é uma batalha, né? Talvez para você é uma luta. E é para lutar mesmo. Porque são inimigos que nós temos que enfrentar enquanto estamos aqui. Um dia a luta acaba, mas enquanto ela não acaba, nós precisamos lidar com ela. Né? Travou aí? Tá. Então, os irmãos estão acompanhando, tá bom? Então, irmãos, precisamos lidar com essas questões sabendo que estamos vivendo um tempo que não é o tempo já da premiação, não é o tempo já de recebermos aquilo que nos está reservado. Tem uma batalha pela frente, uma batalha que envolve vitória, mas que precisamos estar atentos para não sermos derrotados. Existe um outro tipo de inimigo que nós podemos chamar, eu estou chamando aqui de inimigos cósmicos, porque eles envolvem não só a pessoa no seu particular. Tem uma referência que eu quero ler com os irmãos. Os irmãos podem abrir lá em Gênesis. Mas, por favor, sempre que nós estivermos indo para os textos auxiliares, eu peço que os irmãos deixem marcado para facilitar o nosso retorno lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, tá bom? Então agora nós vamos ler um texto em Gênesis, capítulo 3, mas deixe marcado lá no capítulo 15. O verso, Gênesis capítulo 3, falando sobre o que eu estou chamando aqui de inimigos cósmicos. A palavra cosmos, no grego, é a palavra original, a que é traduzida nas nossas Bíblias por mundo, tá? Mundo falando a respeito da criação. Então, cósmico aí não tem nada a ver com a ideia mística, tá? Mas sim cósmico no sentido de que diz respeito à realidade do nosso planeta, tá? Então, veja em Gênesis capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Nós vemos o seguinte: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, além de como crentes em Cristo, salvos por Deus,
estarmos envolvidos nessa batalha contra os inimigos pessoais, os inimigos espirituais, que vimos aí uma porção deles anteriormente, estamos passíveis dos inimigos que estão presentes pela maldição que a terra sofreu por causa do pecado do homem. Enchentes, terremotos, furacões, secas que produzem fome, pragas nos alimentos, vírus que estão aí espalhados pelo ar, radiação ultravioleta, vulcões e morte física. Todas essas questões que são presentes no nosso mundo, e a lista poderia ser muito mais ampla, também fazem parte dos inimigos com os quais nós temos que lutar enquanto estamos aqui. Então você não está livre de repente estar vivendo e aí uma praga atacar aí um tipo de alimento e esse alimento ficar escasso e você talvez não poder comer aquele alimento que você gosta. Em alguns lugares do nosso país, talvez as pessoas nem tenham o alimento. Os irmãos sabem que nós servimos como missionários lá em Cabo Verde. E Cabo Verde é um lugar que chove na época da chuva, no ano de chuva. Significa que nem todos os anos chove. E no ano que vai chover, se chover, choverá naquela época da chuva. Então, às vezes, 2, 3 anos seguidos não chove em Cabo Verde. E quando chove, o período de chuva é muito pouco. Então, quando chove lá em Cabo Verde, é uma festa incrível. Eu estou aqui relembrando as imagens na minha mente. As crianças tudo pela rua, tomando banho de chuva, aquelas águas que caem do telhado, e o pessoal fica e vai e faz uma festa. Parece que está chovendo. Eu acho que a festa que eles fazem lá, o povo faria aqui se começar a chover nota de R$100. Pronto, imagina aí uma chuva de nota de R$100, pronto. Quando chove lá, é esse tipo de festa que eles fazem. Por quê? Os animais lá vão ter o que comer. Os animais lá não são muito igual as fazendas aqui no Brasil, Aí os animais são criados ali e o pessoal se apega. E aí quando não chove, aí fica seco. Aí vai sumindo aquele pouco mato que tem. O Cabo Verde fica meio laranjado, a Cabo Verde. E aí os animais não têm o que comer. A água começa a faltar. Os animais começam a morrer. E as pessoas começam a passar mais fome do que já costumam passar. Por quê isso acontece? Deus não podia ter planejado chuva todo dia lá em Cabo Verde, como parece que às vezes acontece em alguns lugares, talvez no Amazonas lá e lugares assim. Será que Deus errou a mão aí naquele lugar? Irmãos, inimigos de Deus. Maldição por causa do pecado do homem, que você e eu também temos que enfrentar. Ninguém está livre disso. Então, são realidades pelas quais nós temos que passar, inclusive a morte física, como destaca o verso 19. Pois dela foste formado, pois tu é pó e ao pó tornarás. E ainda aqui inimigos universais que nós encontramos no texto, voltando para o capítulo 15. Então, vamos para lá. E no capítulo 15 eu vou fazer a leitura dos versos 24 até o verso 27. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então ele já apresentou aí os inimigos, principados, potestades e poderes. E olha o que ele começa agora a explicar um pouco mais sobre isso. Verso 25. Porque convém que ele reine, falando de Jesus, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Que todos os inimigos são esses?
aqueles que nós vimos, inimigos pessoais, inimigos cósmicos, inimigos agora universais, principados, ou seja, lideranças, poderes que controlam esse mundo, principados, poderes e potestades, poderes espirituais do mal, que hoje tem uma influência enorme na vida das pessoas aqui e que podem também atingir a vida do crente. Ele diz então no verso 25, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. A cena apresentada aqui é de Jesus no trono reinando e esses inimigos sendo derrotados um a um e sendo colocados debaixo dos pés de Cristo. A ideia de colocado debaixo dos pés é aquela ideia do rei que está no trono, o trono está num lugar mais elevado, como esse púlpito aqui, e o rei sentado no trono, e os inimigos derrotados vêm e se ajoelham diante do rei. Então eles ficam num nível abaixo de onde está posicionado os pés do rei. E essa situação de se prostrar diante do trono do rei é a situação de submissão ao rei, dizendo agora sim eu reconheço que você é quem manda, você é a autoridade legítima e a minha vida está aqui, agora o senhor pode fazer o que quiser. E muitos desses reis, no contexto do Antigo Testamento e dos tempos passados, optavam por destruir aqueles inimigos, então eram condenados à morte. A situação aqui é a mesma. Verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Já vimos então que um dos inimigos com quem nós temos que lidar enquanto estamos aqui é a morte física. Ah, mas se eu sou um crente, e se eu sou um bom crente, não perfeito, tenho meus pecados, mas eu entendi que eu devo viver para Deus, e eu procuro viver para Deus, e servir a Deus. Então eu posso crer, porque eu sou um bom crente, que quando eu chegar na minha velhice, se eu chegar lá, eu não vou morrer, Deus vai me livrar da morte. Irmãos, a morte física, salvo para os que serão transformados no arrebatamento, é uma realidade que qualquer crente vai ter que enfrentar. O próprio Senhor Jesus enfrentou, mas não deve ser temor para nenhum de nós, já que Jesus Cristo é a prova da ressurreição. Então a vitória de Cristo sobre a morte, não só a morte física, mas a morte eterna. A morte é símbolo de separação. E a morte eterna é a separação eterna de Deus. Isso acabará. Nenhum crente ficará separado de Deus. Todo crente permanecerá ao lado de Deus para sempre, porque crê no Senhor Jesus Cristo. Então, a derrota definitiva da morte está para o futuro, mas já é segurança que todo crente tem em Jesus. Mas e no fim? No fim, Jesus, o Filho, também se sujeitará ao Pai. É o que nós vemos no verso 28. Veja o verso 27 e 28. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Paulo está explicando, dizendo, Jesus está sujeitando todas as coisas, está colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, está conquistando autoridade, vitória completa sobre todos os seus inimigos, e quando esse momento chegar, ele se sujeitará também ao Pai. Então, todos estarão debaixo da autoridade de Cristo. E aí ele diz no verso 27, excluindo aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, exceto Deus Pai, né? Deus Pai tem a primazia nesse sentido. E verso 28, Paulo continua explicando ainda mais. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, falando de Jesus, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a cena pintada aqui
é Jesus com a sua vitória completa. Todos os crentes submissos a Cristo, como hoje já deve ser. Todos os descrentes submissos a Cristo. Tem um texto, nós vamos ler por causa do nosso tempo, mas que diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não está falando só dos crentes ali, está falando dos descrentes também. Sabe aquele seu amigo lá, aquele seu conhecido, aquele seu parente talvez, não acredito nessas coisas de Deus, eu não gosto dessas coisas de igreja, isso aí é tudo mentira. Um dia ele, com a própria boca, vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Tem duas maneiras disso acontecer. Ou porque ele se rende a Cristo enquanto há esperança, crendo em Jesus, ou com tristeza, por ver-se sujeito debaixo da autoridade de Cristo e, infelizmente, sem a salvação que Cristo concede, porque rejeitou o convite da vida eterna. Mas a Bíblia declara isso: vitória completa em Jesus. Então a vitória, irmãos, está em Cristo. Tanto a vitória presente, precisamos nos apegar à palavra de Deus e permanecer firmes para viver como filhos de Deus, como as vitórias futuras. Todos os inimigos de Deus, e aí entenda-se, todos os inimigos do crente serão vencidos de forma definitiva. E poderemos desfrutar com alegria completa da glória ao lado de Deus. Duas aplicações para a gente encerrar. Se você é um crente, agradeça a Deus por Jesus Cristo. É nele que você tem vitória completa sobre todos os inimigos, sejam eles de qualquer qualidade que for. Ainda hoje talvez você pode ter sofrido uma derrota nessa batalha da fé, mas permaneça firme. Só em Jesus você terá a vitória completa e a presença de Deus ao seu lado para sempre. Isso é garantia para aqueles que já confiam em Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas se você não tem Jesus, não é um crente, então saiba que infelizmente você já está derrotado. E o tempo que você reluta deixando de crer em Cristo é o tempo que você permanece sendo derrotado. E se você não crer em Cristo e morrer nessa situação, você continuará derrotado para sempre. Só terá vitória contra o principal de todos os inimigos, que é a morte. Só vai receber vida eterna e vitória sobre todos os outros inimigos que vimos aqui nessa noite, se você se render a Jesus. Se você se sujeitar a Ele agora, você vai se sujeitar a Cristo. Mas é melhor que seja agora. No convite, respondendo positivamente ao convite de salvação que há somente em Jesus. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Se você está aqui e ainda não tem Jesus, o convite está estendido. Arrependa-se dos seus pecados, sujeite-se a Cristo e creia nele, agora mesmo, hoje ainda, para a sua alegria e felicidade eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra nos ensina e nos ajuda a entender que o Teu plano está se desenvolvendo exatamente como o Senhor deseja. Nos ajuda, Deus, nos dá a força que precisamos para viver nesse mundo enfrentando as batalhas, os inimigos da nossa fé, o pecado que em nós habita, na nossa natureza pecaminosa, o mundo amaldiçoado por Deus, por causa dos nossos pecados e falhas. Sim, Senhor, temos que enfrentá-los. E a morte, que cedo ou tarde nos alcança. Mas nos ajuda, Deus, a corajosamente, assim como Cristo enfrentou, enfrentá-los confiados no Senhor. Certos de que assim como Cristo venceu, foi ressuscitado, e hoje vive e reina para sempre, assim também os que são de Cristo na sua vinda.
Ó Senhor Jesus, estamos aguardando a tua vinda, o maravilhoso retorno do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, talvez hoje ainda. Ó Senhor, obrigado por Jesus Cristo, por estarmos posicionados nele, e por isso, certos da vida eterna que já desfrutamos agora, e da ressurreição em Cristo, que desfrutaremos quando Ele vier. Tem misericórdia, Deus, derrama da tua graça e da tua luz sobre aqueles que estão aqui e ainda não pertencem a Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles como teve das nossas. Que eles recebam a Jesus Cristo como Senhor. Que eles se rendam diante do trono de Cristo enquanto ainda é tempo. Nos abençoa nessa semana que hoje se inicia. Nos protege, nos livra, nos fortalece, nos auxilia. É o que pedimos e esperamos com fé. No santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe a todos. Uma ótima semana. E até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.